Oi, gente! Vamos ao nosso vídeo 2, onde a gente vai costurar nossas peças. Então, vamos lá. Bom, agora nós vamos colocar o tecido nesse quadradinho 1. Mas a gente vai costurar onde tá riscado, mas vamos colocar do lado avesso. No tecido aqui, no murim, a gente vê a sombra, então fica mais fácil de encontrar. Nós vamos achar o meio, o centro desse quadradinho. Vocês podem dobrar 2 vezes ou usar uma fita métrica para achar o centro dele. Ele tem 9, marcar 4,5. Precisamos desse centro. E o centro do nosso tecido também. A gente pode dobrar uma vez, vincar, dobrar de novo, que aí a gente vai ter o centro aqui. Bom, uma vez com o centro, nós vamos marcar direito para cima, no centro do murim, prega o alfinete. E agora viramos ao contrário, porque vamos costurar onde tem as marcas. A gente olha se não está faltando costura. Uma vez que nós marcamos o centro, essa costura vai dar certo. Então, não está escapulindo nada. Agora, vamos para a máquina. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer essa primeira costura. Bom, gente, quando vai costurar no papel, que não é o nosso caso, eu mudo o ponto para 1,8. No tecido, não precisa, pode deixar o 2,2. E eu gosto de trocar o pezinho e usar esse pezinho, que é de ponta aberta, vai me dar uma melhor visualização de onde está o riscado, que agora nós vamos costurar no riscado. Então, eu uso esse pezinho, fica mais fácil para eu ver onde eu vou costurar. E só nesse primeiro quadradinho, eu vou costurar um pouquinho fora de onde está riscado. O risco está aqui, eu vou passar para fora dele um pouquinho, coisinha mínima. Eu vou costurar e vocês vão ver. E não começo da pontinha também não, começo um pouquinho para cá. Essa primeira costura aqui vai ser só para segurar o tecido, o quadradinho. Não precisar de colocar cola nem muito alfinete. Seguro aqui a linha e venho costurando. Não vou até o risco não, paro antes do risco. Corto, passo pro outro lado, a mesma coisa. E vou fazer isso nos 4 cantos. Um pouquinho fora, como tá aqui. Bom, nosso quadradinho já está costurado, agora eu vou dobrar para cortar a diferença. Bom, gente, nosso quadradinho central já tá preso. Aqui, ó, no que já tá pronto, esse é o quadradinho que já tá preso. Agora, nós vamos colocar esses triângulos, que são esses triângulos do quadrado de 12 que nós cortamos. Como que a gente vai colocar isso? Vamos pegar onde a gente pregou o quadradinho, virar a parte riscada para baixo e dobrar no risco do quadradinho. A gente vira ele aqui assim, exatamente onde está o risco, a gente marca aqui. Podemos pôr até uma marquinha de lápis, onde ficou a dobra, para ter uma melhor visualização. Agora, vamos pegar o nosso triângulo, direito com direito. Todo esse bloco vai ser costurado com meio centímetro de costura. Então, eu imagino aqui, quem não conseguir, mede, mas não precisa não. Meio centímetro, faço um risquinho aqui, onde vai ser o meu meio centímetro. E no risco que tá, este risquinho aqui, ó, onde eu dobrei, onde eu vou passar a costura, eu vou fazer encontrar o meu meio centímetro do triângulo. E procurando também colocar o centro do triângulo no centro do quadradinho. Então, a mesma partezinha que sobrar de um lado, sobrar do outro. E agora, vamos colocar um alfinete. Já achamos, aqui, ó. Aqui vai ser onde eu vou costurar. Meu meio centímetro tá aqui na reta. O outro também. Então, vamos colocar um alfinete prendendo tudo. E depois levar para a máquina. Agora, a gente vai virar e vamos costurar
em cima do risco. Agora, exatamente em cima do risco. Bom, gente, agora vamos costurar em cima do risco, bem no cantinho, bem em cima do onde tá. Porque se a gente não acertar esse pontinho, depois as costuras vão ficar erradas quando virar. Então, bem no cantinho, abaixa a agulha e vamos costurar exatamente até terminar o outro, onde cruza esse risco. Então, vamos lá. E pode cortar, não precisa de arrematar. Agora eu vou cortar essa diferença. Bom, gente, agora nós vamos cortar essa diferença de tecido aqui, acertar essa diferença. Dobra aqui, ó, na costura. E eu vou cortar tudo com meio centímetro. Então, vem com a régua e corta a meio centímetro. Eu vou colocar o meio centímetro exatamente onde foi a costura. Porque só nesse primeiro que eu vou fazer assim, porque tem aquela primeira costurinha de prender esse quadradinho que foi pra frente. Então, a gente encosta a régua onde passamos a costura com a distância de meio centímetro e cortamos essa diferença. Isso que eu fiz aqui, e depois a gente vira, né, a costura. Pode passar com ferro ou vincar. Eu gosto também de deixar um alfinete aqui, ó, para prender essa parte. Isso que eu fiz desse lado, eu vou fazer com os outros 3 triângulos. E vou, depois que costurar, cortar essa diferença toda, eu vou ter a minha parte assim. Eu já preguei os triângulos. Tudo já cortadinho. Pronto para receber agora. Então, ó, fizemos já essa parte e a parte branca do triângulo. Esses triângulos. Agora, nós vamos colocar essa parte aqui, esses triângulos maiores no amarelo. Então, como que a gente vai fazer isso? Agora, gente, a gente vai pegar um papelão ou qualquer coisa para dobrar aqui mais firme. Uma cartolina. E na parte riscada, a gente vai ver agora. Nós já fizemos o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vamos pegar o 6. Então, vamos encontrar o 6. O 6 está aqui. Então, vamos encostar esse papelão exatamente onde está riscado aqui, no número 6. Com a parte riscada virada para cima. E vamos dobrar esse risco em cima do nosso papelão. Para ficar bem vincado aqui. E aí, vamos acertar essa diferencinha com os meio centímetros. Encosta rente ao papelão. Tem inclusive uma régua que ela tem uma diferença que encaixa aqui. Eu não tenho essa régua, então estou encostando bem em cima. E jogando os meio centímetro do meu corte. Esse aqui quase não vai dar nada para cortar. Vou fazer isso com todos os cantos. Cortei o 6, vou cortar o 7, já posso deixar todos prontinhos. O 7, o 8 e o 9. Deixa eu cortar todos pra gente pregar, começar a pregar outra parte. Tudo já acertado, vamos pregar agora o nosso triângulo na parte 6. Vou virar e vou colocar direito com direito. Como eu já cortei a meio centímetro, então agora basta que eu encontre o meio do meu triângulo e encoste aqui, ó, na parte que já tá acertadinha, cortadinha com meio centímetro de costura. E vou costurar agora um pezinho de máquina. Ó, um pezinho de máquina não. Vou costurar, vou colocar alfinete. Tão acostumada com um pezinho de máquina que eu ia falando até errado. Vou costurar, vou colocar alfinete, virar e costurar exatamente onde está o meu risco. Então, agora nós vamos costurar em cima da linha do espaço 6. Vamos colocar bem aqui, ó, encostando na linha de cima. Baixa a agulha e vou costurar até esse outro ponto, exatamente em cima. Observa se as pontinhas não estão dobradas, que às vezes na hora de colocar ela dobra. E venho costurando.
bem em cima do risco. E aqui, ó, quando chegar aqui, ele tem que passar onde era o outro pontinho. É só seguir o risco certinho. Quando chegar aqui no cantinho, para. Agora a gente vai, como nós já acertamos aqui, então é só virar, passar no ferro com o vincador. E a mesma coisa vamos fazer com o 7, o 8 e o 9. Então, do mesmo jeito que colocamos 6, vamos colocar o 7, o 8 e o 9. Vou colocar eles para ficar com essas 4 partes prontas. Bom, já costuramos os 4 triângulos, agora vamos acertá-los a meio centímetro. Viro com a parte riscada para mim, pego o meu papelão, coloco em cima do risco. Agora essa maneira vai ser a mesma até o fim do bloco. Vamos vincar aqui, colocar a régua marcando meio centímetro aqui, encostar o meio centímetro aqui, né, onde está dobrado, onde encostou o papelão. Essa minha régua tem, no segundo risquinho, é meio centímetro. Então, eu encosto e corto. Eu já cortei as outras partes, então aqui já tá tudo certinho. Agora nós vamos... Então, eu tô nessa parte aqui, ó. Já fiz este. Agora eu vou colocar essa parte clara, que são os meus retângulos de 20 centímetros. Como aqui já tá certo, é o mesmo processo. Eu vou encostar direito com direito, observando a numeração. Nós terminamos na 9, então vamos pegar a 10. Encostamos direito com direito, certo aqui, porque a costura já ficou certa. Se ele passa um pouquinho, nós dividimos essa diferença para um lado e outro. Colocamos um alfinete para esse tecido não sair do lugar. Vamos virar, levar para a máquina e costurar exatamente aqui. Como é do mesmo jeito que eu já fiz os outros, eu vou levar na máquina e vou já trazer com todos eles costurados para a gente cortar o excesso. Tudo costurado, deixando meio centímetro de costura. Agora vamos colocar os triângulos. Nós vamos estar fazendo essa parte aqui, ó. Já fizemos essa. Acabamos de colocar esse aqui. Agora vamos colocar esse triângulo. Então vamos lá. Vamos pegar nossos triângulos e vamos procurar por onde a gente vai começar. Nós terminamos de fazer o 10. Então, onde que tá o 11? Não, mentira. Nós terminamos o 13. Começamos no 10, 11, 12, 13. Vamos começar agora no 14. Esse triângulo aqui. Isso também, nessa parte de triângulo, não importa se vocês começarem pelo 15, mas eu gosto de seguir a ordem numérica, porque tem desenho que dá diferença. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar o risco do 14, colocar nosso papelão aqui, exatamente como fizemos nos outros, em cima do risco, dobrar aqui, bem em cima, marcar o meio centímetro e cortar aqui. Coloco meio centímetro onde está dobrado e cortamos, tiramos essa diferença aqui. Isso a gente vai fazer em todos os cantos, faz esse é qual? No 14, vamos fazer o 14, pregar o triângulo, faz o 15 e assim por diante. Então, aí depois de cortado, nós vamos pegar nosso triângulo, encontrar o meio dele e colocar o meio aqui, no meio desse biquinho do triângulo aqui. Então, vamos colocar aqui as costuras bem encostadinhas. Nesse caso aqui, não tem importância. Se tivesse ficado assim, ó, faltando, não teria importância, porque depois a gente ia acertar. Então, é só procurar o meio com o meio que dá certinho. Coloca um alfinete e vai para a máquina costurar. Depois que fizer esse, passa pro 15, pro 16 e pro 17. Vou costurar e volto com os 4 já costurados. Bom, gente, já coloquei os triângulos, rebati com ferro, agora vamos cortar a diferença a meio centímetro.
Vou virar, pegar minha cartolina e dobrar em cima do risco. Como essa cartolina é curta, eu vou dobrar essa parte, vincar aqui, puxo ela para outra parte do risco, olha onde está o risco, vinco e agora eu posso colocar minha régua, o tecido já está vincado, vou colocar a régua a meio centímetro e cortar. E vou fazer isso cortando os 4 lados, acertando os 4 lados do meu quadrado. Vou acertar para a gente colocar a outra parte. Bom, tudo certinho, vamos para a nossa penúltima parte, que vai ser essa aqui, ó. Nós terminamos esse quadrado aqui, vamos colocar agora essa faixa clara. Da mesma maneira que nós colocamos essa, nós vamos colocar a próxima faixa de 29 centímetros. Direito com direito, encosto a costura aqui, divido a diferença, coloco um alfinete aqui de cada, eu coloco 2 alfinetes, um na ponta na outra, só para não correr. Vou para a máquina, sempre lembrando que eu vou costurar deste lado, o lado que tá costurado, tá riscado, e exatamente em cima de onde está riscado. Vou costurar também as 4 partes e volto para ver. Bom, gente, já coloquei meus retângulos e vamos à última parte, que é a colocação dos últimos triângulos. Nós agora vamos fazer esses últimos 4 triângulos. Mesma coisa que fizemos com os outros, nós vamos fazer com esse. Vamos acertar a meio centímetro. Vamos pegar o papelão, encostar bem no risco, dobrar e cortar com uma margem de meio centímetro de costura. Quem quiser pôr mais 0,75 pode pôr, mas para o paper foundation eu gosto da costura mais fininha. Então corta aqui. Pode já cortar os 4 de uma vez, porque na hora de costurar esses triângulos aqui a gente já pode colocar todos de uma vez. Então vamos cortando. Depois que eu cortei os meus 4 triângulos, acertei meu bloco inteiro, para agilizar eu vou já colocar aqui para vocês verem. Direito com direito, encontro o meio do triângulo, coloco bem aqui no biquinho e vou alfinetar. Coloco um alfinete aqui. Outro aqui, já pode fazer isso nos 4 cantos e leva a máquina para ser costurado aqui em cima da linha. Vou fazer isso, costurar e volto para a gente acertar o final. Já tá costurado e nessa minha última costura, que é o triângulo, eu deixei esse sem rebater a costura para mostrar. Quando a gente estiver costurando aqui lá onde tá riscado, eu lembro que no vídeo 1 eu mandei que vocês, na hora que fosse riscar, prolongasse esse risco. Então eu bato, só nessa parte eu bato o arremate, no início e no fim, porque depois a gente vai acertar o bloco. Então só neste aqui, bate arremate no início e no fim. Depois vou desvirar, eu gosto de bater, passar com ferro pra gente acertar. Vou dar uma passadinha aqui rápida, os outros já estão acertados. Pode colocar um alfinetinho para segurar. E agora a gente vai do lado riscado acertar o nosso bloco onde ficou a margem de costura. Nesse caso aqui a costura já não é mais meio centímetro, é 0,75, 1/4 de costura. Então, onde está a costura a gente vai cortar e vamos ter já nosso bloco acertado. Esse não vai precisar de fazer molde em acetato para acertar os blocos. Bom, gente, já acertamos aqui, então nosso bloco tá prontinho. Esse bloco tá prontinho. Quando a gente faz no papel, depois de pronto, a gente tem que tirar o papel. Eu fiz um aqui no papel para vocês verem. Então, eu coloco o ponto menorzinho, como eu falei, eu ponho no 1,8, porque fica mais fácil para eu desmanchar. Então, venho aqui, ó. Tem que tirar todo o papel.
Às vezes eu ajudo com esse desmanchador. Então, todo lugar que tiver papel, tem que acertar, tem que tirar. E outra coisa, no papel, aqui já tá certo, mas eu não gosto de cortar o papel com o cortador, a não ser que tem uma lâmina só para papel. Então, eu corto aqui, eu acerto essa margem de costura, essa última aqui, com tesoura. Então, é só tirar em todos os lugares que tiver papel, tirar o papel. Bom, gente, então o nosso bloco tá pronto. Há mais tempo atrás eu postei uma colcha deste bloco, foi feito com esse bloco. É emendar as faixas do mesmo processo que nós fizemos a outra. Inclusive, vocês podem fazer no último vídeo que eu gravei de quiltar, qual foi o nome que eu dei pro vídeo? Unindo e quiltando os blocos. Vocês podem fazer no mesmo processo essa colcha aqui. Depois dos blocos prontos, assiste o vídeo, vocês vão ver como que faz. Muito mais fácil. E agora eu vou passar para vocês as medidas. Para uma colcha de casal, eu usei 36 blocos. Uma colcha de casal, 36 blocos. Se for fazer de solteiro, mede o tamanho do bloco e vê quantos blocos que vocês vão precisar. Para uma colcha de casal em tecido, vocês vão precisar do tecido escuro, desse tecido escuro. Vou precisar de 3 metros, 3 do escuro. Do claro, 5 metros. E para o forro, 6 metros. Então, 3 do escuro, 5 do claro e 6 para o forro. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa técnica, são vários modelos que pode ser feito no Paper Foundation. E espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau!